Dando continuidade ao nosso projeto Data Especial Cuidado Diário, vamos conversar com o especialista Luiz Prado. E, Luiz, fala pra gente, quando foi então que o mundo reconheceu a importância dos manguezais? Acho meio difícil falar assim, o mundo reconheceu, que a gente teria duas vertentes. Quando os cientistas reconheceram, né, que foi uma coisa, e quando começaram a haver leis, tratados internacionais e coisas assim. Aí por 1961, 62, início da década de 60, alguns cientistas que trabalhavam com manguezais aqui pelo Caribe propõem um encontro de cientistas para discutir. Eles não estavam nem falando de manguezal especificamente, eles estavam falando do tipo de ave e animais que habitam nos manguezais. Né? Você tem aqueles manguezais lindíssimos em várias partes do mundo, onde tem revoadas de pássaros característicos de... nós não temos uma tradução, acho, para wetlands, né? Temos aqui o Pantanal, mas internacionalmente, ou em inglês, é chamado de wetlands, as terras que ficam alagadas uma boa parte do tempo. Os manguezais são apenas uma parte desse esforço de preservação, inicialmente mais da vida da avifauna silvestre. De 61 a 68, 69, esses cientistas se reúnem uma vez por ano em vários países e, finalmente, aí por 71, eles conseguem levar alguns países, representantes de países, e propõem o Tratado de Ramsar. É muito divertido que esse Ramsar era o nome de um resort na costa do Irã. E a gente pensa hoje em dia que o Irã liderou, de uma certa forma, um movimento, né, no sentido de proteção. É muito divertido, né? Porque a configuração política internacional mudou de tal forma que era o diretor do Departamento de Caça e Pesca do Irã. E, aliás, como em muitas outras situações, a proteção da avifauna já se dá a partir da proteção da caça e pesca. O pessoal de caça e pesca não quer que haja um excesso de caça e pesca. Então, Ramsar é um resort na costa do Mar Cáspio, e eles ali se reúnem e só 18 países assinam na forma com que se assina uma coisa dessa, que é dependendo da aprovação do Congresso do país e tal. Mas, ou seja, já existia um interesse de cientistas antes. Esse cientista que convoca essa reunião, convida essa reunião, ele já trabalhava com manguezais no lugar original dele. E eu, para essa nossa conversa, fiz uma outra pesquisa em paralelo. É engraçado que nessa mesma época, um pouquinho depois, os Estados Unidos aprovam a sua lei de wetlands, de terras molhadas, terras que ficam uma parte do tempo submersas em água, né? Nas quais se incluem os manguezais. Só que a legislação americana é um pouquinho diferente da nossa, então na lei sobre a lei de água limpa, eles vão mudando e vão incluindo seções, subseções, de maneira que fica bem mais compreensível a lei, porque você só tira uma página e encaixa outra, cria uma subseção e vai por aí afora. Mas é também nessa época, 1970, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que o governo americano aprova a sua lei de wetlands. E desses wetlands, eles calculam que, enfim, tem os ecossistemas costeiros e os interiores. Os interiores são terras alagadas, como o nosso Pantanal, onde você tem uma abundância de flora e fauna muito grande. Os costeiros se dividem, a grosso modo, entre os que têm água salina e os que não têm água salina. Ou aqui no Brasil, acho que a gente chama de manguezal, só os que são submetidos uma parte do dia à presença de água salina. Ou me engano, acho que é isso, né? Mas os tratados e as leis todas nesses países falam de terras submersas e dão conceitos de sintonia fina, como, por exemplo, terras submersas uma boa parte do ano, o suficiente para sustentar uma avifauna muito significativa. Então, todo o conceito no início é avifauna, depois é que eles começam a passar, avifauna visível, inclusive, depois eles começam a passar para a função de reprodução de peixes marinhos, para a função de contenção de cheias e por aí afora. Então, acho que o mundo reconhece,
digamos, oficialmente a partir da década de 60, quando esses cientistas começam a se encontrar, e no início da década de 70, tanto os Estados Unidos quanto esses países que se reúnem, são 18 que assinam na primeira sessão, e hoje em dia, de 1970 para cá, falando em números redondos, que era 71, 69, 1970 para cá, eles já são hoje em dia 160 países que subscreveram, e a recomendação é que para esses países indicarem áreas que serão parte da rede do Ramsar, parte da rede de áreas protegidas. O Brasil termina assinando, por 1990, se não me engano, mas é irrelevante, e hoje em dia você tem aproximadamente, acho que 2.000 locais que foram indicados pelos países como áreas integrantes do Ramsar. Bom, Jamil, isso não quer dizer muito, porque o Brasil indica áreas que já são parques nacionais, por exemplo. Então, ela já estava protegida. Será que ela foi protegida como parque nacional porque tinha um manguezal? O manguezal era um elemento componente. Anavilhanas, por exemplo. Anavilhanas são áreas alagadiças, mas não é exatamente um manguezal, que não está, até onde eu me lembro, não está sujeito à presença de água do mar. Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense está listado como área do Ramsar. Então, tem outros manguezais, propriamente dito, sujeitos à presença de água salina. Ali pelo Maranhão, tem boa parte da costa do Maranhão, que eles chamam de reentrâncias maranhenses, e alguns outros foram sendo incluídos aos poucos. Na minha maneira de ver, isso, enfim, eles adotam um conceito muito, muito divertido. O conceito é o seguinte: sai da área do conservacionismo estrito, não pode tocar, para o desenvolvimento sustentável. Então, já muda um pouquinho. Quer dizer, eu posso fazer algumas coisas desde que não cause significativo impacto ou dano ao manguezal. E na lei americana, eles vão mais adiante, dizem: serão proibidas atividades que não tiverem outra opção locacional. Ou seja, dá uma brecha muito grande. Países assim mais avançados, os países europeus têm uma rede de proteção de manguezais. Eu aí não tenho os detalhes. A Austrália tem, os Estados Unidos têm grandes programas de recuperação de manguezais, mas nos últimos sobrevoos de satélite, eles indicam que estão perdendo mais manguezais do que estão conseguindo recuperar. Isso acho que é natural da pressão da densidade populacional. Enfim, as pessoas vão... Aqui no Brasil a gente acabou perdendo muito manguezal para carcinocultura, né, criação de camarão, o que é uma área muito apropriada, porque você tem parte da água salina e parte da água doce ao longo do dia. E para encerrar esse trechinho, esse capítulo, eu diria o seguinte: o Brasil, o que a meu ver, como gestor de políticas públicas, seria mais interessante seria ir no local e cravar o GPS. Né? Aqui não pode, porque fica muito difícil você dizer que o manguezal, quando tem um pé de pau, eu já vi isso em áreas aterradas, aqui na Magé, por ali, naquela região, eu já tinha aterrado tudo, sobrou um pé de pau lá no meio, apareceu um fiscal do IBAMA dizendo que aquilo era um manguezal. Bom, era um dia, mas não é mais. Quando você tem 10 metros quadrados de manguezal, quando é que você começa a dizer que aquele manguezal é significativo? Nos termos da lei americana, quer dizer, é suficiente para sustentar uma ecofauna, uma avifauna própria dali. Às vezes mesmo como local, ponto de migração das aves. Todos os manguezais são áreas de preservação permanente. Tá? Pela forma como foi redigida a lei da Mata Atlântica, todos os sistemas periféricos da Mata Atlântica, incluindo os manguezais, passam a ser de preservação permanente. O que não nos resolve muito, porque a gente continua na mesma coisa. Quer dizer, o que é uma Mata Atlântica? Eu ter aqui num condomínio 10 árvores de Mata Atlântica, ou eu ter um subbosque capaz de sustentar uma ecologia local,
uma fauna local. Eles nunca chegam a definir isso, e às vezes por, não sei, talvez uma deficiência de abordagem. Seria muito mais fácil mandar os cientistas ao local. Hoje em dia você com um GPS marca com um erro de 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá, e aqui não se toca, né? Mas, como não é assim, acaba que o nego vai forçando um pouquinho aqui, forçando um pouquinho lá. Quando está dentro de Parque Nacional, fica mais fácil. Quando está dentro de APA, como aqui a APA de Guapimirim, que é um manguezal, é difícil, porque, na verdade, aquele manguezal vai sendo atingido pela urbanização dentro do território, né? Não é o cara que está lá cortando o manguezal. Ele vai secando a infiltração, a chegada de água doce, e então é uma gestão difícil. Acho que partir para uma demarcação física em campo é melhor. Quando você faz Parque Nacional do Pantanal ou de uma ilha, Abrolhos, reserva, ali tem manguezal, aí já está incluído nas áreas submersíveis.